Há um tempo atrás foi lançado um filme chamado Bird Box, que toma como base um romance britânico do mesmo nome, que estreou no Netflix na época de Natal do ano de 2018. E estrelando o filme está Sandra Bullock e John Malkovich. E trata-se de um thriller tenso que consegue, talvez, a despeito de si mesmo ou do seu propósito, lançar uma luz considerável sobre a perigosa, eu diria, condição espiritual da cultura pós-moderna, né, da nossa cultura contemporânea, da cultura em que nós vivemos. E no filme, o personagem da Sandra Bullock, Mallory, é uma pintora extremamente talentosa, cujo trabalho reflete uma visão sombria da vida e a sua incapacidade de manter conexões reais com as pessoas, relações significativas com outras pessoas. E quando o filme começa, a Mallory, ela está grávida, embora ela não esteja morando com o pai da criança que vai nascer, do filho que vai nascer. E parece que ela pretende, no início do filme, colocar o bebê para a adoção assim que o bebê nascer. Então, quando ela está deixando o hospital, depois de um check-up de rotina, de repente o inferno se abre em volta dela e estranhas forças espirituais, entre aspas, ou alienígenas, nós não ficamos sabendo, invadiram a cidade e todas as pessoas que olham para esses seres ou essas forças espirituais ou alienígenas são compelidos ferozmente a imediatamente a cometer suicídio. Então, quando Mallory olha em volta horrorizada, as pessoas próximas estão se jogando na frente de ônibus em alta velocidade, e estão entrando espontaneamente em incêndios, estão atirando em si mesmas, estão batendo os seus carros propositalmente em outros carros, em paredes, em postes, estão batendo suas cabeças nas paredes, estão se esfaqueando até a morte. E uma das pessoas é a sua própria irmã, que está dirigindo o carro com ela e leva o carro a um acidente. Então, depois desse acidente, ela é resgatada por um pequeno grupo que se amontoa dentro de uma casa com as janelas e as portas todas tapadas com pano, vedadas, não é? Porque parece que os espectros só podem operar ao ar livre, ou se você olhar para eles através de janelas, mas lá do lado de fora. Então, no curso de semanas e meses que se seguem, de uma forma ou de outra, todos os habitantes da casa, por mais cuidado que tenham, vão sendo expostos a essas aparições. A gente nunca vê o que eles veem. E as pessoas vão cometendo suicídio. E por fim, exceto Mallory, seu filho, e a filha de uma das vítimas, que ela acabou cuidando, e um homem que ela conheceu entre os que estavam nessa casa, sobrevivem. E alguns anos se passam nessa condição, e as crianças já estão crescidas, não são mais bebês, e elas jamais puderam olhar ou abrir os olhos ao ar livre. Ao ar livre, eles precisam sair para conseguir comida e coisa, eles sempre têm que estar vendados, não é? Eles só podem estar sem vendas nos olhos dentro de casa protegida. Então, através de rádios, eles ouviram, através de um rádio transmissor que eles conseguem ouvir que há um refúgio que pode ser alcançado descendo um rio que passa próximo à casa. E então a heroína, a Sandra Bullock, e as crianças partiram vendadas de barco, descendo um rio perigoso, com corredeiras, mas elas têm que estar vendadas. E depois de uma terrível jornada, durante a qual eles são
ameaçados todo o tempo por inimigos físicos e espirituais, eles acabam encontrando o refúgio que é compreensivelmente uma escola para cegos, o único grupo de pessoas que conseguiu sobreviver. E naquele lugar, então, marcado tanto pelo calor humano, quanto pela beleza, porque é no meio da natureza, Mallory parece encontrar o senso de conexão, especialmente com as crianças, de que ela estava carente quando o filme, a história começa, ou o livro, né? Então, eu entendo completamente quando o cineasta diz, né, o cineasta do filme diz que Bird Box é finalmente sobre o personagem principal descobrir o que significa ser mãe. Mas o que eu achei particularmente interessante sobre esse filme é o que está faltando no filme, a saber, qualquer referência a respeito de Deus. Eu já observei frequentemente em vários filmes de desastre padrão, descrevendo invasões alienígenas ou calamidades naturais, as pessoas quase nunca em filmes assim invocam Deus. Elas se unem, elas demonstram coragem, elas encontram reservas internas de força e lutam, mas dificilmente pedem ajuda de uma fonte sobrenatural. No entanto, essa ausência da referência divina foi especialmente chocante em um filme que os vilões são precisamente forças espirituais malignas, por assim dizer. Não é? Então há um momento trágico, cômico trágico, né, em relação ao começo de Bird Box, logo depois que o pequeno grupo se reúne para proteção nessa casa. Eles estão tentando entender o que está acontecendo no mundo inteiro, buscando explicações, e eles propõem uma teoria e o outro propõe outra teoria, e o que está acontecendo com o mundo, e finalmente um jovem na casa dá uma voz a uma dispersão desconexa de vários insights espirituais, entre aspas, de uma variedade de religiões e mitologias, tudo misturado. E quando todos os outros olham para ele em total confusão e ceticismo com o que ele está dizendo, ele diz timidamente: eu tirei essas ideias todas, essas informações da internet. Então eu achei aquela cena tristemente emblemática da nossa situação cultural e até mesmo do cristianismo de nossos dias, pelo menos no Ocidente. Grande parte da religião clássica desmoronou ou se rendeu silenciosamente ao espírito da época, que é o humanismo secular. O humanismo secular se tornou parâmetro da cosmovisão sobre o homem, sobre sua psicologia, sobre a vida, a sociedade, e tudo foi tomando forma num discurso meramente politicamente correto, não é? E vai moldando todas as respostas que as pessoas dão para a vida e os recursos que elas acabam tendo para lidar com todos os dramas. E isso formou, não é, tristemente, não só a mentalidade da nossa cultura, mas de muitos cristãos no mundo hoje. E, portanto, diante do verdadeiro perigo espiritual, psicológico e os dramas da alma, pouquíssimos nos nossos dias, inclusive na igreja, tem um arcabouço metafísico para entender o que está acontecendo, ou tem a vontade moral de combater o inimigo apropriadamente. Então, à medida que o filme chega ao final, pelo menos relativamente feliz, né, entre aspas, os sobreviventes, eles têm agora um ao outro e tem a beleza daquele esconderijo que eles têm, mesmo que de uma maneira restrita. Mas a ameaça espiritual permanece muito viva, eles nunca vão poder olhar para o mundo.
não é? Precisamente porque ninguém sabe o que fazer a respeito. Então, Bird Box, como falamos, começou a transmitir logo antes do Natal, ali dia 18 de dezembro ou 21 de dezembro de 2018. Em outras palavras, no exato momento em que a verdade chegou e pisou neste mundo, que é o que Natal aponta. Os personagens em Bird Box especulam que os espíritos malignos se manifestam, e por isso acontece o que acontece. Eles especulam que eles se manifestam como a soma total dos piores e maiores medos de uma pessoa. É por isso que cada uma fica, quando vê, desesperado de uma forma. O que explica o efeito devastador que eles têm sobre aqueles que o veem, que levam todos eles a um completo e final desespero, e todos eles acabam se matando, se suicidando. Então, se Deus efetivamente desapareceu, então os nossos medos nos sobrecarregarão. Ou, na melhor das hipóteses, nós seremos capazes de mantê-los afastados apenas tapando os olhos, como no filme Bird Box. Vamos ter que tapar os olhos para a realidade, ou ficaremos desesperados. O desespero vence se eles olharem para o mundo, e sempre que eles olhavam para o mundo, eles acabavam se matando. Então, fechar os olhos ou ser cego é a única possibilidade de lidar com aquilo por um tempo, até que por fim, finalmente, tudo vai desmoronar, porque não há como deixar de olhar para o mundo e a vida definitivamente. Então, como eu disse, a estreia do filme foi no dia 21 de dezembro, uma véspera de Natal, e o filme nos mostra essa falta de recursos para lidar com o desespero da alma no mundo materialista do humanismo secular, não é? Que traz para nós a sociologia, a antropologia, a psicologia, mas não tem como lidar com o desespero da realidade do mundo. E Jesus veio ao mundo, ou seja, quando Jesus veio, quando ele nasceu, é o Natal, exatamente para dar testemunho da verdade sobre a vida, sobre a alma, sobre o mundo quebrado, sobre a razão por trás de todo o desespero do ser humano. Ele mesmo, Cristo, é o recurso final para o mundo quebrado e inexoravelmente preso ao desespero. Ele veio como o príncipe da paz. Em João 18:37, ele diz que veio fazer aqui. Ele mesmo diz qual é o propósito dele. E a Bíblia diz, Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou-lhe: o que é a verdade? Então, por que Jesus veio? Todos os anos o Natal coloca uma questão para o mundo, ou seja, por que Jesus veio? Qual é o significado de Jesus Cristo? Ou mais pessoalmente, que diferença esse homem deve fazer na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, no meu lazer, no meu pensamento, em minhas emoções, nos dramas da vida, nos dramas da alma, como eu lido com a verdadeira psicologia da alma humana. Então, quando ele estava em julgamento por sua vida, Jesus falou algumas palavras que dão uma resposta a essa pergunta. Ele disse: para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então as palavras foram pronunciadas no final da sua vida, mas ele está falando sobre o seu nascimento. Para isso eu vim ao mundo. Ele está falando sobre o Natal. Por essa razão eu nasci, por essa razão o Natal existe. Existe o Natal porque Jesus veio para dar testemunho da verdade, é o que ele mesmo diz. E a primeira implicação dessa declaração é que há uma verdade que todos devem acreditar. Ela não tem nenhuma relação com o humanismo secular, já que ela teve que vir de fora do mundo. O mundo não a cria, o mundo não a descobre e traz, então, uma exortação para nós. Jesus diz: eu vim dar testemunho da verdade, trazer a verdade de fora. E a exortação que traz para nós é: não seja como Pilatos quando você ouvir a verdade. Há uma verdade sobre a vida, a alma, o homem, o desespero do mundo, a morte.
verdade que todos devem acreditar. Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. A verdade é a verdade que vem de fora do mundo e dá sentido ao mundo. O mundo não faz essa verdade. O mundo não molda ou pode alterar essa verdade, mas a verdade é a verdade para todos nós, imutável, absoluta. Pode ter havido uma geração quando essa simples implicação do texto, claro, não precisava ser enfatizada, a de que há uma verdade. Verdade é fora da minha mente, da minha própria mente. Verdade que eu não crio, verdade que não é aquilo que eu sinto no meu coração, mas revelada a mim, verdade que eu não controlo, mas a qual eu devo me submeter. Então pode ter havido um momento, como eu disse, em que nós não tivéssemos que proclamar esta como parte central da mensagem, mas não hoje. Hoje nós temos uma rejeição contemporânea à verdade absoluta. Hoje, essa simples afirmação, uma verdade sobre tudo e para todos, é uma revelação surpreendentemente controversa. Infelizmente, até para muitos que se dizem cristãos. Isso é visto como com descrença generalizada. É fácil entender, então, a falta de recursos de cada pessoa no filme Bird Box para lidar com o que traz todo o desespero à tona, o que fatalmente acontecerá com todos os homens. Se você tentar reivindicar hoje que há uma verdade absoluta, verdade que todos devem acreditar, muito provavelmente você vai ser considerado errado, imoral para a nossa cultura, politicamente incorreto, fundamentalista. As pessoas vão dizer que você está equivocado, porque não há Deus para dar caráter absoluto à verdade. Essa é a essência do humanismo secular, é pensar a vida sem Deus. E o fato de isso moldar o pensamento da maioria dos cristãos é inacreditável, não é? Portanto, a ideia de uma pessoa sobre uma verdade, entre aspas, é tão boa quanto qualquer outra ideia de outra pessoa, é o que dizem. O Natal, Cristo vir, quer dizer que toda a filosofia humanista, secularismo, humanismo secular, suas ideias sobre a alma humana, sobre seus dramas, são totalmente falsas, não é? Mas você não só será considerado equivocado se você afirmar essa verdade absoluta. Você também será considerado por muitos como insensível, imoral, se você insistir numa verdade absoluta, não é? Por quê? Porque a alegação de que a verdade absoluta leva, segundo alguns, à intolerância, ao preconceito contra o que os outros pensam. E moralidade hoje foi praticamente definida em termos de relativismo. Se você não acredita que a verdade que você vê é vinculativa para mim, você tem que crer que aquela é apenas a tua verdade. Então você é humilde, é bom, é sensível, essa é a tua verdade, mas eu tenho a minha. Mas se você acreditar que a verdade que você vê é vinculativa para mim, então você é arrogante, é insensível, é intolerante, é imoral. Então virtude ou moralidade hoje exige relativismo. Esse é o mundo do humanismo secular. Este é o mundo do século XXI. Este é o mundo de Bird Box, em que ninguém sabe lidar com a dor, tristeza, sem ir ao desespero. Porque os elementos do humanismo secular, da psicologia secular, da sociologia, elas não têm como lidar com a realidade. Então este é o mundo do século XXI, é o mundo de Bird Box, em que Jesus diz, para este fim, esse propósito, eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. É um mundo em que a sua mensagem foi anulada, a mensagem de Cristo, antes mesmo de ser falada, agora. Porque a verdade é vista como a raiz podre do fanatismo e da intolerância ou da falta de sensibilidade, do preconceito. E muitos cristãos compraram essa mentira. Seu cristianismo é uma mera mentira também.
e eles não têm recursos para lidar com o desespero. Estão tão desesperados, dependendo de aquela sopa de várias ideias da psicologia secular e para tentar lidar com os seus próprios desesperos, porque eles também não têm recursos. Mas o relativismo, por outro lado, é visto como a mãe saudável da sensibilidade, respeito cultural, da tolerância e da paz, mesmo que nós vivamos num mundo totalmente intolerante e sem paz. Então este é o mundo de Bird Box, sem recursos para o desespero. É o mundo da visão relativista, generalizada da verdade. Em outras palavras, a mensagem bíblica da vinda de Cristo para dar testemunho da verdade hoje se tornou um obstáculo tão grande que a igreja esconde a verdade que Cristo revelou e proclama em alto e bom som meramente o humanismo secular, que deixa as pessoas fora e dentro da igreja, as pessoas ditas cristãs, no mesmo desespero, todos juntos na Bird Box. As grandes pessoas, entre aspas, da nossa cultura, seus intelectuais, sábios dessa geração, não pensam sobre a verdade absoluta mais. Eles não estão procurando a verdade que pode dar significado e propósito para toda a vida e história. Em vez disso, as pessoas estão tentando experimentar a vida ao máximo e chamar essa experiência de verdade para elas. Não a verdade absoluta, apenas a verdade para elas. A orientação geral nessa cultura é simples: mantenha a tua verdade longe de mim. Se ela funciona para você, tudo bem, mas não a coloque sobre mim. Eu tenho a minha própria verdade. Nós precisamos estar cientes, então, de quão profundamente essa visão da verdade, entre aspas, é entrelaçada no tecido da vida e da nossa cultura hoje. Ela está infectando todos nós, mais ou menos. Você pode ver lá na igreja, onde as pessoas resistem sequer pensar nos absolutos bíblicos, relativizam o ensino bíblico baseados no humanismo secular e sua sabedoria, argumentam com psicologia secular, mesmo que seu argumento seja contrário à palavra de Deus. A única coisa que unifica essa cultura é tão somente o seu relativismo. Isso está relacionado com uma intenção moral. A relatividade da verdade não é uma visão teórica, mas um postulado moral e a condição que é afirmada, diz nossa cultura, para ser uma sociedade livre, para cada um estar bem com os seus pecados, ou assim querem que seja. Mas como não há paz para o ímpio, não há paz em nossa cultura, e nem recursos para lidar com o desespero. Essa é a nossa sociedade, e é óbvio que seria uma sociedade sem recursos para lidar com os medos e desespero da alma humana, como em Bird Box. E em grande parte, o que a maioria dos que se dizem cristãos estão na mesma situação, porque pensam da mesma forma, estão debaixo do mesmo humanismo secular. E o problema com esse relativismo é que ele é autocontraditório e antibíblico. É óbvio que não tem resposta final para o desespero. O relativismo se contradiz. Se você diz, não há nenhuma verdade absoluta que todos devem acreditar, você se contradiz, porque você faz uma declaração e você quer que todos acreditem, mas a declaração que você faz é que não existe uma verdade que todos devem acreditar. Então o que você está dizendo é uma tolice. Todas as filosofias nascidas de um pensamento nuclear, assim, relativista, jamais poderão lidar com o desespero humano porque são irracionais. A agenda escondida do relativismo é que ele quer relativizar a reivindicação de todo mundo sobre a verdade, mas não a sua própria reivindicação. É livre você é livre para pensar o que quiser, mas se você discordar deles, a intolerância da tolerância se manifesta. Você estará fazendo o que eles chamarão de discurso de ódio. Desculpa. Você será visto como insensível. Todos têm que tapar os olhos, ficar com uma venda, como no filme Bird Box ou no livro, e torcer para tudo dar certo, porque não há como lidar com o desespero
se essas são as bases e as premissas. Eu espero realmente que você não esteja na Bird Box. Se você estiver de fato em Cristo, ele disse: eu vim dar testemunho da verdade. Você vai estar fora da Bird Box. Você vai poder lidar com qualquer desespero. Amém, querido? Amém.